Muito bem, para você que está chegando aí pelo YouTube, Anglicana Ressurreição, sou o Bispo Márcio Simões, Igreja Anglicana Ressurreição aqui em Vitória, Diocese de Vitória, que compreende o interior de Pernambuco. É uma alegria poder trazer uma palavra que traga respostas, que traga consolo, que traga advertência, que traga admoestações, que possa trazer vida para você. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz, Jesus falando, que nós conheceremos a verdade e a verdade é que vai nos libertar. Estamos nesse tempo tratando sobre 40 dias com propósitos, com base no livro Jeane, me dá ali o livro verdinho, é Uma Vida com Propósito. Estamos tratando nesse livro Uma Vida com Propósito, com propósitos, e com base nele nós estamos fazendo os 40 dias. Então este é o livro. Hoje a gente está no dia 17 e a gente vai refletir alguma coisa nele hoje. Um lugar ao qual pertencer, né? Nós somos uma família para pertencer. O nosso texto base é 1 de João 3, 1, 2. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Esta é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Olha, tem tanta coisa para a gente trabalhar nisso aqui, né? Beber nessa fonte, que você nem imagina, mas não dá tempo. Então, a gente vai tratar do segundo ponto da nossa mensagem de domingo, que é quando eu entendo o que é amizade e aprendo a compartilhar. Então é o seguinte, Deus nos formou para nós pertencermos a uma família. Esse é o tema, uma família, a família dele aqui na terra. Há uma família espiritual na terra. Deus nos trouxe por uma família biológica, mas Ele nos deu a possibilidade de entrada numa família espiritual. Escuta, você não entra na família espiritual porque você nasceu no lar cristão. Você não entra numa família espiritual porque você nasceu numa nação cristã. Não, você entra na família espiritual quando você decide. Quando Deus toca em você e você se rende diante dele. E aí você começa a fazer parte dessa grande família espiritual na terra. Então, Deus nos criou para sermos parte de uma família espiritual. E nesse tempo de pandemia, o que a gente viu de manifestação da igreja não pode se escrever. Uma bênção, né? Assim, de tanto sofrimento, tanta dor, mas também de tanta oração, de tanto consolo, de tanta visita, de tanta ligação, de tanta mensagem, porque isso é família, família igreja. Aí o seguinte, muitas pessoas se afastam das igrejas e quando chega em determinados momentos percebe o vazio, né? Então assim, você não precisa viver nesse vazio, você tem uma família para pertencer. A igreja é a família para pertencer, é a família de Deus na terra. Então, um lugar ao qual pertencer, é isso que Deus quer passar para nós. Nós somos membros da família de Deus, diz também Efésios 2,19, membros da família de Deus. Então assim, nós não somos chamados apenas para crer na existência de Deus, certo? A Bíblia diz que até os demônios creem, só que quando eles lembram disso, eles estremecem, porque quando eles sabem da realidade do que é Deus, aí eles botam para tremer, ficam apavorados. E nós, quando lembramos de Deus, e devemos lembrar o tempo todo, nós lembramos com um misto de conforto, de consolo, de respeito, de reverência, de esperança, porque Deus é um Deus que nos ama, é nosso Pai. Os demônios não. Então, crer na existência de Deus não é suficiente, ok? Se você crê que Deus existe, de vez em quando diz graças a Deus ou se Deus quiser, não é suficiente. Deus te criou não apenas para acreditar que Ele existe. Deus que te criou para você fazer parte da família dele na terra. E há uma família na terra. Pastor, mas tem muitos erros que a igreja cometeu. Tem, porque ela é formada por nós, pecadores, miseráveis pecadores, a gente comete erros, né? Agora, é nos erros que a gente aprende a perdoar, ou não? Você perdoa alguém que nunca errou contra você? Não. Então, a igreja, gente, a igreja é o lugar que Deus escolheu para poder a gente viver como cristãos. E todos os ensinamentos que Jesus trouxe para nós podemos aplicá-los na vida da igreja. Não há perfeição na igreja. Ninguém disse que ela seria perfeita, nem o próprio Jesus disse que ela seria perfeita. Perfeito só há um, que é Deus. Então, você é chamado não apenas para crer, mas para fazer parte, pertencer a uma família de Deus
sobre a terra. Então veja bem, embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse único e particular. Então você tem um relacionamento com Deus, beleza, ótimo. E a gente tem o momento em que a gente entra no nosso quarto e faz a nossa oração secreta, beleza. Mas a ideia de Deus foi assembleia, reunião. É um povo que se retira para alguma coisa específica. A eclésia, então a igreja é isso. Igreja é quando a gente se reúne com um propósito de adorar a Deus, de servi-lo, de amar o semelhante. Então a igreja é isso. E Deus nos fez para vivermos como parte dessa família da fé. Ok? Então, seguir a Cristo inclui pertencer e não apenas acreditar. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, imagina, fica paralisado e morre. Então, se num acidente uma pessoa perde um membro do corpo, uma mão, um braço, ele em poucos minutos ali, talvez, nem sei exatamente, vai perder o sangue aqui e acabou, parou, morreu. O órgão morreu. Da mesma forma somos nós. Se a gente vive na família da fé e a gente se retira, é o órgão que morreu, é a brasa que se apagou. Então, na verdade, para a gente manter-se no calor da fogueira, a gente tem que estar junto. Então, gente, aqui tem 63 equipamentos hoje, não sei quantas pessoas. Se você é daqueles que acham que pode viver sem a igreja, tudo bem, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? Muito mais nesse tempo que a gente vive agora, cada um respeita de forma social e educada a posição de cada um. No entanto, igreja tem que ensinar a verdade da palavra. E a palavra está dizendo assim, não deixe de se congregar. Lá em Hebreus 13, não deixe de se congregar, como fazem alguns. Não deixe de se reunir, não deixe de ser povo de Deus, família de Deus, né? Por que a Bíblia se refere ao povo de Deus como família de Deus, como lavoura de Deus? Lavoura está crescendo, lavoura está junto, família está junto, família senta ao redor da mesa, tem comunhão, tem intimidade, conhece os detalhes. Então família é isso. Por que a Bíblia se refere a nós como família? Por isso, não é para você ver isolado. Então muitas pessoas, quando se desgostam de qualquer coisa na igreja, caem fora. Ok, há coisas que justificam uma mudança de igreja? Certo, sim. Quando há um pecado na igreja e aquele pecado não quer arrependimento e confissão, e a pessoa acaba partindo para outra porque viu que não tem mais jeito, tudo bem, há justificativas. Mas só porque aconteceu uma coisa que desagradou você, porque a parede foi pintada de tal cor, porque a iluminação não é do jeito que eu gosto, isso não é motivo. Então, mas muita gente acha que isso é motivo e termina se afastando da igreja. Então, o texto de Atos 44 diz assim: os que criam mantinham-se unidos. Os que criam mantinham-se unidos. É essa união, é essa liga, é essa argamassa que nos faz a família que Deus quer que nós sejamos, né? Então, há dificuldades humanas que se arrastam por muito tempo e a igreja às vezes é incompetente, né? Incapaz, ela é ineficaz em atender algumas demandas. Então, quando alguém está passando um problema, perdeu um emprego e precisa de uma ajuda, e a gente faz uma cota, ajuda aquela pessoa por um mês, tudo bem. Mas se passar um ano, a coisa já complica, né? A coisa já complica. E aí a gente, de repente, inscreve aquela pessoa nas cestas básicas que a igreja dá todo mês. Pode ser, mas e se aquilo for perdurar por o resto da vida? Como uma doença, por exemplo. Aí a igreja perde eficácia, né? Então, isso é uma coisa para a gente se avaliar, para a gente se autocriticar. Mas a igreja continua sendo e tendo a ideia de que nós somos família. Se acontecer um acidente com alguém, uma doença com alguém dentro da nossa casa, e essa pessoa estiver fadada a morrer em cima da cama, a gente vai continuar ajudando ela. A igreja é a mesma coisa, gente. A igreja é a mesma coisa. Então, assim, não podemos abandonar os nossos irmãos. E aqueles que estão na igreja não podem abandonar a igreja, a família da fé, porque você fica vulnerável aos ataques de quem está fora da família. Beleza? O que é a igreja para você? O que é a igreja para você? A igreja vai ser para você aquilo que você vê. Se você vê a igreja um clube para se reunir no final de semana, ela vai ser um clube. Se você vê a igreja como a sua família para pertencer, então ela vai ser uma família de grande relevância para você. Como você vê a igreja? Ok? Vamos terminar assim. A igreja não é perfeita,
Ela tem defeitos porque ela é feita por nós, é formada por nós, seres imperfeitos. Mas há uma frase que eu falei no domingo passado, que é uma frase mote de uma igreja que eu sigo, ele diz assim: aqui é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas, ok? A igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Eu e vocês somos perfeitos? Não, somos imperfeitos. Então a igreja é o lugar perfeito para nós, para a gente aprender, para a gente melhorar, para a gente se tornar pessoas que agradam a Deus e consequentemente agradam o próximo e melhoram esse mundo. Essa é a ideia. Beleza? Vamos orar, agradecendo a Deus pela bênção da igreja. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor foi quem trouxe para nós a igreja, a família da fé, a família espiritual aqui na terra, da qual fazemos parte com muita, muita alegria. Obrigado, Deus, porque é a igreja que nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Recebe a nossa gratidão pela igreja na nossa vida. E que nós nunca, a despeito de qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer desapontamento ou desilusão, nunca abandonemos a igreja. Porque essa é a família com quem nós vamos viver para a eternidade. Te oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a família de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Bom, não sei como é que está por aí hoje, eu acho que tem uma horinha de oração das crianças, né? Hoje à tarde. Então quem quiser entrar, procura a professora Maria. Bel está sempre envolvida também. Hoje é véspera de São João, não tem festa, não tem fogueira, né? Porque é um problema de respiratório, né? Que a Covid traz problemas seríssimos de respiração, então é uma medida acertada é não ter fogueiras. Mas bom feriado para todos. Amanhã 7h30 a gente está aqui para continuar a nossa conversa. Beijo no coração, Deus te abençoe.